Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 10 horas e 31 minutos, dia 20 de 6 de 2022. Eu agradeço sua audiência e atenção. Vamos em frente. Um grande abraço a todos. Como já é tradicional, eu vou iniciar os trabalhos colocando na tela aqui o mini índice, né? Um mercado bastante agitado nessa manhã. Abriu com viés de alta, porém houve a demissão, pedido de demissão, né, do presidente da Petrobras há alguns minutos atrás. De todo modo, eu falaria em compra a 100.500 nesse momento, simulando se nós estivéssemos numa transmissão, num desafio, uma aula ou qualquer coisa do gênero, né? Assim como na sexta-feira, não há plano nenhum da gente encerrar a posição comprada no Bitcoin, vendida no dólar, tão pouco comprada no milho, mas é possível que exista alguma alteração no caso do mini índice, a depender do fechamento. E daqui a pouco eu falo aqui até onde eu acho que pode ir o mini índice ao longo do dia. Percebam que o livro de ofertas está equilibrado. O que eu penso é assim, daqui antes das 11, né, ali perto do término da nossa gravação, eu acredito que o mini índice esteja entre 101.100 e 101.200, ok? Dentro do intervalo aí de meia hora, livro de ofertas equilibrado. Então, pessoal, fazendo o estudo, eu não me lembro se eu passei aqui pelos pedidos do YouTube do vídeo anterior, deixa eu só conferir isso. Hoje as plataformas vão ficar um pouco mais lentas, né? Não, eu não passei, então eu vou fazer isso agora. E no final eu faço os comentários do vídeo anterior. César e Sable, ou Cesar e Sable, alguma coisa assim. Obrigado, professor. Uma pergunta. Com a iminente resolução da guerra e a ameaça de uma estagflação, o preço do minério pode cair abaixo de $100? Vamos ver aqui. O minério de ferro, ele veio... Os programas estão mais lentos, né? A gente tem que ter um pouco de paciência. A Petrobras está inibida, né, as negociações, né? O papel não está negociando. Eu até informei no Telegram sobre isso. Vou ficar atento aqui para poder comunicá-los quando... Cara, tem alunos que estão comigo há mais tempo. Não é possível, né? Parece brincadeira, né? Fica mandando coisas que não tem nada a ver, não ajudam em nada. Eu acho que é o maior desafio de momentos turbulentos é ter que lidar com algumas pessoas que, apesar de estar com a gente há mais tempo, tem uma postura que em nada ajuda. Mas faz parte do trabalho, vamos em frente. Né? Depois, quando a gente acaba sendo um pouco mais agressivo, as pessoas se magoam, mas vamos em frente, vamos caminhando. Então, coloquemos aqui o gráfico semanal, inicialmente do minério. Não tem nenhum tipo de figura de suporte nem nada, ele está trabalhando no vazio, né? Está negociando aí aos 110. Eu acho que minério nesse momento é oportunidade, é a minha visão, porque realmente, né, a gente pode ter uma reabertura na China, é muito provável que isso ocorra, e algumas tensões, né, como varíola dos macacos e a própria questão. A China tem demanda reprimida. Por outro lado, né, muita gente esperava que houvesse um corte de juros na China e foi mantido, né? Referência para empréstimos de 1 ano e também de 5 anos, mas eu penso que tem espaço para corte, que poderá ser bastante positivo para o mercado. O mercado doméstico ele tinha absorvido bem, né, o IPCA que foi divulgado às 8 horas, né, acelerou a 0,55 na segunda prévia de junho, de 0,49 na mesma leitura de maio, mas aí o que pegou realmente foi a decisão
né, do presidente da Petrobras, e saiu que para mim não é nenhuma novidade. E o grande lance da Petrobras, pessoal, é petróleo para baixo, dólar para baixo. Aí está resolvido o problema. Ou pelo menos arrefece, né, reduz-se as tensões. Então eu acredito que não. Acho difícil buscar 100 dólares. O que eu acho é que a partir dessa região que ele está a 109, 110, ele pode reagir, mas realmente não tem suporte, né? Salvo esse ponto aqui de apoio em dezembro de 2021, a 107,60, que impulsionou o preço fortemente. Mas tem distância em relação à média, uma sequência de 8 candles, né? Se hoje for queda, 9 candles vermelhos, então acho que o mercado está precificando um cenário de fim de mundo, então eu não acredito, por exemplo, que ele vá a 100 dólares, na minha visão. Giovano Augusto de Oliveira. Show, professor, estou líquido, aguardando a direção firme. Obrigado pelo belo conteúdo, disponha. Nosso mercado como um todo necessita de pessoas como você. Mande um salve pro meu Grêmio Porto Alegrense, Palmeiras é nosso freguês. Sucesso para você, abração. Hoje o Palmeiras joga com São Paulo, eu acho que São Paulo vai ganhar 3-1 ou 2-1. Caleri vai fazer 2 ou 3 gols. Caleri é meu capitão no Cartola. Um grande abraço aí pro Grêmio Porto Alegrense, toda a galera do Sul. Minha história começou em Porto Alegre, na Bolsa de Valores. Eu dei um treinamento ali no Holiday Inn da Carlos Gomes, fui muito bem recebido pelos alunos, tenho grandes amigos na cidade. Um grande abraço para toda a galera aí, uma cidade apaixonada pelo futebol, sempre eu tenho só boas lembranças de Porto Alegre. E a última vez que eu estive em Porto Alegre foi no ano passado, quando nós voltamos de Gramado. Nós paramos para almoçar em Porto Alegre, depois fomos paramos ali no shopping, ali no Moinhos de Vento, para almoçar, depois seguimos para o aeroporto. Caro Wagner, na última sexta via Instagram, você falou sobre virar a mão no índice. Como está o pensamento? Que gatilho você usaria para executar? Precisaria repicar, o mercado se distanciar da média e a gente perceber fluxo e fundamentos que justificariam isso com stop curto. Mas aí seria no movimento de repique. Certo? Então, um grande abraço aí, César, Giovana, Alexandre e João, que está conosco todos os dias. João Vinícius, boa tarde, nobre mestre. Concordo com o seu posicionamento sobre exclusão em relação à ironia descabida. Não que eu me abale com isso, que eu já tô gato escaldado aqui, mas, cara, às vezes, os alunos mais novos, ok, mas tem alunos que estão com a gente há um tempo, fazem uns comentários nada a ver, umas perguntas que tá no conteúdo, às vezes tem preguiça de ler o conteúdo, isso é complicado, porque tira o foco, né? Eu poderia estar concentrado num estudo, num diálogo com alguém que some para o grupo, mas é a minoria da minoria, é um ou outro gato pingado. Não dá nem para falar em porcentagem, mas incomoda. No tocante ao Inque, neste momento se encontra 104 mil sem muita força, embora aparenta desenhar um V. Creio, apesar do feriadão, que na sexta poderemos ter uma pequena reversão, indicando uma mudança para as próximas semanas. Infelizmente, o mercado europeu, a queda do petróleo e a inflação dos Estados Unidos tem atuado fortemente para baixo. Que Deus ilumine a todos nós. Falando do gráfico diário, né, do mini índice, a única referência técnica mais forte assim que a gente tem, João, é essa linha de retorno. Essa linha de retorno, ela gerou um movimento forte a partir do mês de março, né? O mercado, inclusive, buscou a máxima recente de forma célere. Depois tivemos aqui, ó, essa linha quando ela foi formada, né, a partir de 2 toques, jogou o mercado 10 mil pontos acima. Quem sabe joga o mercado aos 110, perto da média de 21, que é móvel, né? Tem 2 gaps para puxar preço padrão do farol. Então, acho que é uma ideia, né? Mas não temos mais o V, tampouco o W. O Marcelo Ferreira, professor Wagner Caetano, por favor, analise a CIA. Show. Para quem não sabe, eu conto sempre a história da CIA, né? CIA B3. Eu fui para a Holanda para um treinamento e aí precisava comprar umas roupas. É difícil você levar blusa e tal na bagagem.
E eu fiquei em Eindhoven, perto do Durant Hotel, e tinha uma C&A. Eu falei, por que a C&A tá fazendo aqui, né? Aí eu fui descobrir, conversar com o pessoal da empresa, uma das empresas pelas quais eu passei, que era uma subsidiária da Philips, perto do estádio do PSV Eindhoven. E aí eu descobri que era uma empresa holandesa. É uma compra no escuro, né? Se você disser, tem uma grande figura, um padrão técnico no semanal, não tem. Você está comprando algo no escuro, entendendo que está extremamente descontada, né? Há pouco tempo atrás, aqui em novembro de 2021, valia R$ 8, agora está valendo R$ 2,50. Eu aprendi, né, seguindo um trader internacional, que inclusive sumiu nessa queda também. Muita gente sumiu. Eu aprendi que é uma compra assimétrica, né? Então, tem um Arame de fundo? Tem. Mas é uma compra assimétrica. Você está comprando algo que você imagina que tem mais chance de subir do que de cair. Então é isso. Então eu penso que é uma compra assimétrica e que tem grande possibilidade de até dobrar a capital ao longo dos próximos meses. Hamilton, olá Wagner, com esse cenário desafiador, com a intensificação da guerra, a provável recessão dos Estados Unidos, uma eleição que aponta para uma fraude monumental, não seria a hora de trabalhar, você levantou, cortou? Eu acho que não, mas aí é uma questão de opinião, né? Mas nada impede que a gente venha trabalhar na venda nos próximos dias. Aí é algo que eu estou estudando também. Mas muitas vezes o mercado ele vai contra os fundamentos, aquilo que é mais óbvio, né? Então, às vezes ele precifica tudo de ruim e ele começa a precificar o futuro. Por exemplo, uma Selic terminal, se foi indicada na ata do Copom, o mercado pode começar a precificar algo meses à frente. Mas a tua leitura do cenário ela é inteligente, está correta, Milton. Por exemplo, esse tipo de... Olha o que o Gustavo Sugahara comentou aqui. Eu apaguei seu comentário ou não apaguei. O que eu vou fazer com as nossas posições de pivô de baixa no semanal? Estou postando novamente com antecedência. Gustavo, tudo aquilo que eu vou fazer está sempre explicado no Instagram, aqui no YouTube, no Telegram. Então, se você acompanha o trabalho, você sabe tudo que a gente está fazendo, como é que a gente está lidando com a situação. Né? Então, você sabe, primeiro que eu não apaguei teu comentário e se você acompanha no Telegram, por aqui, você sabe qual que é o nosso pensamento. O Marcos comentou o seguinte, é mais fácil o índice romper topo histórico e renovar máximas que o Corinthians ganhar do Furacão no Caldeirão. Quase ganhou, Raul Gustavo fez um pênalti no final, acabou empatando, mas foi um grande jogo. O Atlético foi um excelente adversário, é um time muito bem dirigido, que revela jogadores, um time organizado e financeiramente muito saudável neste momento. Parabéns à diretoria do Atlético. A Arena é um belo estádio também. Então vamos... Primeiro vamos ver se os ativos da Petrobras... Deixa eu ver numa outra plataforma aqui. A Petrobras está em leilão agora. Petrobras está em leilão. Eu vou deixar outra plataforma aberta no celular, aí eu consigo acompanhar quando sair ali do leilão. Eu não consigo entender alguns alunos de verdade, assim, o maior desafio é realmente ter paciência para lidar com algumas pessoas, mas vamos em frente. O Bitcoin, pessoal, ele, diferentemente, por exemplo, de C&A, tem um sinal de fundo aqui. É uma mistura aqui de candle gêmeos, né? Você tem candles muito parecidos e uma pinça também. A mínima não é exatamente igual a 17.592, 17.930. E tem grandes possibilidades de romper a média de 21 e buscar algo entre 25 e 26 mil dólares, é o meu pensamento. E aquela história, né? Quem tem... não tem conta em exchange, por exemplo, o BitH11 é uma posição possível, né? Eu iria de Hash 11. É mais líquido, aí você acaba pegando um pouco de Ethereum, que está num patamar bem descontado, então é uma possibilidade. Para quem pode, né, alocar dinheiro nas criptomoedas, tem tem vários gaps aqui. A gente sabe que se o mercado começa a trabalhar na direção do gap, tem grandes chances aí de preenchê-lo. E qual que é a minha visão? O mercado precificou um cenário de caos, né, para a Petrobras. Eu acho que ela vai abrir em gap de baixa e em seguida vai entrar no território positivo
e jogar o índice lá para os 101.500, de repente até 102 mil pontos hoje. Então o Bitcoin é isso, a gente tem o milho, né? O milho está rompendo um pivô de alta ao vencer aqui 94,10, que é a máxima do dia 8 de junho. A tendência é que ele busque 97,25 ao longo da semana, onde possivelmente realizaremos lucro. E me chama a atenção, né? Eu vejo com bons olhos o desenho do DI. Por quê? É claro, aqui no Brasil a gente tem problema com greve dos servidores, tem a Petrobras, mas o principal no frigir dos ovos é a questão fiscal. E ao mesmo tempo que o DI deve cumprir uma simetria em A, buscando 12,435, que é a mínima do dia 10 de junho, eu acredito que ele perca esse patamar e venha nessa LTA. Isso é muito bom. Deve beneficiar um grande grupo de ativos, né? E no caso do dólar, a gente tem uma venda não há planos de mexer. O ponto-chave 5177,500, abaixo dele rompimento falso, topo duplo com eixo aqui a 5039,500, né? É difícil, né, o dólar desenvolver um movimento de queda, o real se apreciar-se com a demissão do presidente da Petrobras, que vem fazendo um trabalho bom, um trabalho técnico, enfim. Eu falo isso há muito tempo, algumas pessoas são contra, outras são a favor. Eu tenho liberdade para expressar minhas opiniões, eu não estou aqui para agradar ninguém, sim para educar, para ensinar. Mas a solução é a privatização da Petrobras, pessoal. A gente viu o que aconteceu aí em diversos setores, né? O mais emblemático é o setor de telefonia, era um caos, era tudo caro, a conta vinha a mais, né? Você usava R$100, vinha a 1.000, você tinha que ficar ligando, eles estornavam. Era um cenário caótico, né, telefonia no Brasil. Hoje, pô, você, com pouco dinheiro, você tem pacotes internacionais, nacionais, internet, telefone, enfim. Né? Você consegue colocar outras pessoas da família. É isso que traz a livre concorrência. Né? Não adianta ficar torcendo para o petróleo cair, para o dólar cair, aí tem intervenção governamental. É o último setor. Claro, o setor de energia dá margem para alguma intervenção, mas o setor que gera todo esse problema é o setor de petróleo. Não faz sentido a gente ter uma empresa, né? Claro, tem outras pequenas empresas que fazem o que faz a Petrobras, mas absolutamente inexpressivas, né? A gente não pode ficar refém de uma situação, né, de alguns caprichos, enfim. Tem que privatizar, é a minha opinião, privatização. Mas uma privatização bem feita, justa, bem precificada, isso também, né? Sem dúvida nenhuma. Não é uma privatização a qualquer custo, né? Tudo de forma inteligente e equilibrada. Nós temos aqui o Ibovespa em dólares. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, tudo certo. Vamos colocar um gráfico diário. Nós temos Ibovespa em dólares milimetricamente sobre uma LTA. Isso chama bastante atenção. A gente tem que ter paciência, os programas em geral estão um pouco lentos, mas não é uma LTA qualquer, né? É uma LTA que guia o preço desde o crash de 2020, desde aqui de meados de março. É algo que chama bastante atenção. Não. Aí nós vamos ter o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. DXY tem um desenho baixista na minha visão. Ou ele fica de lado, eu não vejo nenhum movimento direcional no DXY no momento. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, está sobre uma LTA também, sombra inferior. Possivelmente vai formar um fundo nessa região. Hoje a gente tem repique, né, nas bolsas pela Europa. O que chama, deixa eu tomar um gole do meu energético, eu estou tomando um TNT aqui, tem tanta informação que não dá para ver nenhum sabor. Rico em colina, o TNT Focus. Então, ok, né? A gente acho que faz sentido descartar essa linha de retorno. Tem um gap que foi preenchido, isso chama bastante atenção. E tem um arame misturado com pinça, por quê? Porque considerando o corpo dos candles do dia 16 e 17 é um arame, mas aí, se a gente considerar as sombras, a gente pode pensar no índice DAX como apresentando uma pinça. Conversei com alguns alunos no final de semana, alunos que operam de fato, né, que somam para o grupo, né, que trocam informação, não que vem com desabafo, com coisas que nada soma, com os racionais
completamente sem base, alunos que somam, né, que querem o bem do grupo, já são meus alunos há muito tempo. E, por exemplo, eu tenho um aluno que opera Bolsa de Frankfurt, ele comentou comigo que a galera começou a comprar forte na sexta-feira e daria continuidade ao longo dos próximos dias, né? Então, eu tenho um outro aluno que opera... Olha o TradingView aqui voando. Deixar ele estabilizar, eu brinco, é o fantasminha, né? Um outro aluno que opera Londres, né? Falou que o pessoal começou a raspar o tacho lá, comprar ação de tecnologia, principalmente do setor bancário. Eu perguntei por quê. Porque eles entendem que um dos fatores, que alguns fatores eles foram neutralizados, como por exemplo, varíola dos macacos, as tensões entre China e Taiwan, entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan. Eles entendem que o Fed foi dovish, assim como o Banco Central Europeu, e que pelos níveis atuais há espaço para uma recuperação célere no curto prazo, principalmente impulsionada por recuperação do minério e também da reabertura chinesa. A recuperação do minério passa por uma reabertura chinesa e um dos drivers principais, eles entendem também que haverá uma recuperação vertiginosa da China, assim como estímulos econômicos. Por quê? Porque por lá os índices de inflação, sejam eles CPI ou PPI, estão em níveis confortáveis, ok? Então, realmente, a Bolsa de Londres, ela se romper aqui, deve fazê-lo 730, ela confirma esse martelo invertido. E aí a gente passa, a Petrobras está fazendo exatamente o que eu falei, eu abri um gap de baixa, daqui a pouco vai estar em terreno positivo e vai jogar o índice lá para 101.200. A gente tem aqui a Bolsa da França num ponto bastante interessante, um gráfico guardadas as devidas proporções, né, parecido com o do Ibovespa em dólares, apesar de não ter nenhuma relação. Aí nós teremos aqui o Eurostock 50, que é o índice europeu que a gente acompanha, que além dele ter uma pinça de fundo que também é arame, ele respeita dessa forma uma linha de retorno. Acho que a gente pode considerar dessa forma. Aí, queridos, a seguir aqui a gente vai ter o EWZ. EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, não vai negociar hoje, mas se negociasse buscaria CLTA, né, porque é feriado nos Estados Unidos. BZQ é a mesma coisa, não vai negociar porque ela é feriado, tem espaço aí para formar topo e desenvolver. E os futuros americanos, eles estão em alta nesse momento, ó, 10,067, 0,71, 0,49. A gente pode observar como é que fechou o VIX, né? Sinal de topo, na minha visão, ao longo da semana o VIX vai descer para 23,74. E a gente tem sinal também de topo no Dow Jones, aqui tem um doji. Tem no S&P uma pinça de topo com doji, é quase um arame. E nós temos praticamente um arame também no índice Nasdaq, títulos de 10 anos. Enquanto abaixo da máxima do dia 9 de maio a 3.203, deve desenvolver um processo de queda, fechou um pouco acima. E petróleo em queda, né? Ele é ruim para as empresas ligadas a petróleo, mas para o mercado como um todo é bom. É aquela história, né? Muitas vezes a gente recebe críticas ou é pressionado e tal, apesar que eu tô escaldado, isso daí para mim é indiferente, mas incomoda, porque como eu respondo tudo, você acaba lendo, tem que responder. Pô, mas ninguém elogiou, né? A nossa ideia da formação de topo no petróleo. Saiu de 124, tá 107. Né? Daqui a pouco vai bater os 104, 105 dólares. A gente acertou uma queda de 20 dólares praticamente no petróleo e muita gente que acompanha o canal opera petróleo, fez a operação com base no racional. A gente, sei lá, eu calculo que umas 40, 50 pessoas operam em petróleo e acompanham o nosso trabalho. Eu recebi uns 3 e-mails elogiando só. Se eu tivesse falado em venda e tivesse ido para 140 dólares, seriam uns 30 e-mails criticando. Então é isso que às vezes desestimula um pouco, não só a mim, pessoal, como outros professores a fazerem os trabalhos. A diferença é que os outros professores ficam de saco cheio, ou fica doente, ou fica abalado emocionalmente, e eles somem e eu não. Mas que enche o saco e incomoda, não tenha dúvida. Então quer dizer, se eu falasse em venda 124 no WTI ou no próprio Brent, fosse a 150,
né? Aqui a gente acertou a máxima, a gente falou em venda no dia, falando que ele viria de 125, provavelmente para 110, 109 dólares, e vai bater. Hoje bateu, ok, 111, mas vai bater o 109, 110, ou até mesmo 105,75, onde ele preenche aqui a simetria e encontra CLTA. Se eu tivesse falado a 125 fosse 20 dólares acima, receberia uns 30 e-mails ou direct criticando. Aí a gente acerta, né, uma leitura fantástica, modéstia à parte, tem 2, 3 e-mails elogiando. Então é complicado, né? Aqui tem um eixo de M, né, a 112,52, cuja perda projeta algo aqui a 105,75, eu acredito que vá buscar. Então é um trabalho que você tem que ter uma resiliência, uma força mental muito grande. Minério de ferro a gente estudou. A bolsa aqui, o índice Nikkei, ele está seguindo o fluxo, né? Tem vários gaps abertos acima do preço. Aí o TradingView trava também, é só 1, 2, 3, 4 gaps, né? Tem chance de repique concreto. Eu acho que hoje, mês de hoje para amanhã, vai repicar. E bolsa da China dá de ombros, né? Esse é um indício de que a China vai reabrir, vai ter recuperação econômica e jogar o mini índice lá pelos 120 mil pontos, talvez mais rápido do que as pessoas imaginam. E é isso. Aí falamos sobre o milho. Eu acho que a gente trabalha aqui no TradingView, nós falamos de tudo. Sobre a Petrobras, ela estava inibida, né? Ela está caindo 2,14. Eu acho que Petrobras hoje tem chance de fechar bem perto do 0 a 0, ou seja, se Petrobras subir 2%, aqui 1,5% no intraday, tanto a Petro 3 quanto a Petro 4, ela tem condições de ajudar na recuperação do índice. Né? Percebam que ela está bem longe da mínima já, é o que eu comentei, ele abrindo um grande gap, depois recuperar-se-ia durante o pregão, essa é a minha ideia. E a gente vê o mini índice aqui, por exemplo, né? Ó, ele veio aqui no 100, ele veio várias vezes, ó, uma vez, 2 vezes, ó, 360 e hoje 175. Então a gente tem praticamente aqui um fundo triplo, o Três Rios, né? Então qual que é o caminho mais natural? Sendo isso aqui uma espécie de retângulo, está formando um martelo, inclusive, a tendência é buscar o 101,970 hoje ainda. Então, caramba, professor, você está dizendo que vem no 101,970 ainda hoje? É a minha ideia. Eu acredito que sim, porque faz parte da leitura do triângulo. Do triângulo não, do retângulo. Então, 101,970 é uma questão de tempo para buscar ainda hoje, na minha visão, né? Então, vamos lá. Small 11, aqui na tela, Small 11 consolidando o fundo, mega oportunidade. Na minha visão, nós temos um mega W com eixo 98,60 e alvo no 113 ainda no mês de junho. Você está brincando? Não, não estou, eu acredito nisso. Aí a gente tem o IFNC, índice setor financeiro, tem sinal de fundo também. O candle da sexta-feira é válido como sinal de fundo porque ele marca a mínima do movimento, ele seria acionado a 9771, deve fazê-lo ao longo dos próximos dias, e a máxima do dia 15 de junho, a 9871, no meu entendimento é um eixo de W com alvo a 10.800 ainda em junho. Aí nós temos o índice de setor imobiliário, que também eu entendo como um eixo de W 644 e 23. O IMAT, que pode decolar aí na esteira do minério, né, está numa região que marcou fundo em novembro e simplesmente saiu da região aqui de 5 mil pontos para quase 7 mil. Né, então é um ponto, estando longe de média de 21, só candles vermelhos aqui tem tudo para reagir. E o principal personagem dessa reação, eu entendo que seria uma recuperação do minério. Não faz sentido, o minério é 110. Nós temos um índice de energia já com topo em andamento, está cumprindo o repique, né, preenchendo esse gap acima da máxima de hoje, a reversão.
uma vez que o repique já está completo. E aí nós temos o índice de consumo, que continua, na minha opinião, sendo a chave. A gente precisa de uma reação. O que eu vejo graficamente falando, como diria o poeta? Um eixo de W a 31, a 31, 318,98, 319, cujo rompimento projeta algo perto de 3,538, que é a máxima do dia 30 de maio. Então, o que a gente estuda aqui no TradingView, eu acho que está feito. O mini índice está se recuperando após a abertura da Petrobras, como nós comentávamos. Então, sim, penso que hoje ainda vai buscar o 101.970 ao longo do dia. Nós temos o livro de ofertas equilibrado. Apesar do feriado americano menor liquidez, eu acho que tem potencial para vir na parte alta do retângulo aqui. A gente está acompanhando o livro. E assim, né, se realmente esse cenário do retângulo ocorrer, né, a gente não tem na renda variável certeza de nada, a gente trabalha com probabilidades, né, errar ou acertar é algo muito subjetivo, né, porque às vezes você tem drivers completamente malucos e você acerta e sai como herói, às vezes você vai pelo caminho mais provável e não dá certo, enfim, geralmente quando existe pensamento de massa, o mercado faz o contrário, que seria uma quantidade da queda para hoje, mas olha, o gráfico nos aponta o seguinte: se cumprir aqui a nossa ideia de buscar a parte alta do retângulo e romper 101.970, que é um eixo de W, projeta 106, 140, talvez na quarta-feira. Acho que tem essa possibilidade como algo factível, algo real. Então vamos lá fazer os ativos fixos aqui na tela. Eu respondi todos os e-mails, respondi todos os directs, Facebook e tal. E eu confesso que eu não vi no YouTube o que o pessoal colocou no final de semana, que eu queria sentir um pouco o espírito do pessoal no final de semana. Eu vou ler ao final aqui. Ambev tem um fora da banda dentro da banda, justifica uma entrada nesses níveis, especialmente acima de 13,06. Nós temos B3, SA3. Entendo ainda que nós temos esse W maior em azul e talvez um menor aqui em fúcsia, então não é um ativo que me empolga, tal, mas ele sugere uma compra nesses níveis. Agora, a Banco do Brasil já me empolga, porque tem um fundo duplo bem cravado, claramente um eixo de W aqui a 34,49, com objetivo aos 38 na virada de junho para julho. Essa é a minha leitura. Aí a Bradesco aqui como uma opção interessante, eu interpreto essa movimentação como uma simetria em V. É algo mais ou menos assim. Né, objetivo nos 21, 20,50 na virada de junho para julho. Aí nós temos a seguir Itaúsa, uma excelente opção para bater renda fixa, num ponto que gerou um grande fundo na virada de dezembro para janeiro e depois um repique importante no mês de maio, fora da banda, dentro da banda. O setor financeiro geralmente ele sai na frente, está subindo hoje, né? A maior parte dos ativos, a gente vê YouTube com uma alta importante, nós temos um fora da banda, dentro da banda, temos também um martelo acionado no rompimento de 23,58. Santander, né? Está bem perto aqui de acionar o martelo, fora da banda, dentro da banda, aciona no rompimento de 30,44, está 3 centavos acima. Bastante interessante o movimento. E a gente tem BPAC, que tem cara, focinho, orelha também de fundo duplo. Né? E BPAC, provavelmente aqui a gente tem um W com alvo nos 26, sendo eixo a 22,93. A gente já fez os índices aqui, aí vamos falar de Petro e Vale. A Petrobras, nesses níveis pode ser interessante uma compra, principalmente para a guerrilha. Né? Ela está mais perto da máxima do que da mínima, houve um rompimento falso da mínima de sexta do 26,41. Não duvido que o Petrobras entre no terreno positivo ainda hoje. Vale
oportunidade numa região de suporte, deve surfar a recuperação do minério, na minha visão. China 11, para quem seguiu o nosso racional, já realizou lucro, né? Agora não está tão interessante, apesar de estar no suporte anterior. Acho que já deu o que tinha que dar, deu uma boa operação. E antes da gente olhar o mini índice no final, vamos ver os comentários. Eu quero ver como é que está o nível dos comentários aqui. Eu confesso que eu não olhei no final de semana, não apaguei nada para ver como é que a galera se comporta no movimento adverso. É aquela história que eu falo, quando a cerveja é gelada em cima da mesa, todo mundo é amigo, todo mundo é legal. Eu quero ver qual que é a do pessoal aqui no momento de adversidade. Ficar elogiando, chamando de mestre quando está dando tudo certo é mole. Eu quero ver quem apoia no momento de adversidade. Vamos ver aqui. Querido amigo Arthur Souza, está conosco já há muitos anos. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Analisando objetivamente o gráfico do Ibov, temos uma tendência consolidada de baixa em todos os tempos gráficos. Já estávamos no diário semanal, agora também no mensal. Nesse cenário, não seria melhor virar a nossa cabeça para venda? Obviamente não seria para vender agora, perfeito, no extremo do movimento, mas penso que seria possível aproveitar algum repique até os 105, sim. Essa estratégia faz parte dos planos, possivelmente colocaremos em prática, né, para montar uma posição vendedora. O que o senhor acha? Um abraço. Primeiro, agradeço seu carinho e amizade, é uma possibilidade sim, Arthur. E você falou tudo, né? Quando você vai fazer uma manobra como essa, você não pode fazer a manobra no extremo do movimento, né? Você tem que fazer de uma forma inteligente, senão você começa a colocar as emoções acima de tudo. Então, por exemplo, claro, né, nós temos um gráfico mensal que está acionando um pivô de baixa, na perda aqui de 100,074. Né? Então, tem uma história também. Se o mercado começar a trabalhar acima de 100,074, ele pode anular esse pivô e disparar. No mês está caindo 11,23. E é o que você comentou, a gente não pode fazer no extremo do movimento, mas faz parte dos planos sim, a gente esperar um repique e trabalhar com stop, estopou, e aí vira a mão para venda. Então faz parte dos planos sim, essa ideia é um racional inteligente, você está correto. Perfeito? Zé Carlos de Souza, boa noite, acompanho seu trabalho desinformando com visão técnica às sextas-feiras. Muito obrigado, vixe, eu ia direto lá, né, o pessoal me chamava, dava uma audiência importante, eu procurava sempre colaborar. Só antes de eu ver o comentário do José, que tem o mesmo nome do meu saudoso pai, deixa eu dar uma olhada aqui no Unibroker, no site lá do Carlos Martins. O que está pesando, o que está fazendo o preço para baixo aqui. Então, setor financeiro fazendo peso para cima e principalmente a Vale e a Petro detonando o mercado, né? Principalmente Vale. Se começar uma recuperação do minério, a gente pode ter boas novas ao longo do dia. E eu acredito que o 101.970 vai ser testado até o fim do pregão. Então, nosso querido amigo, ele diz, boa noite, acompanho o seu trabalho, estou comprado em Amar por volta dos 2, por achar que é um ativo muito descontado, assim como o CIA também, né, José? No passado, vi que ela respondeu rápido quando os juros começaram a cair, você matou a charada, o último balanço foi bem recebido pelo mercado, pretende segurar para o médio prazo. O que eu acho? Eu acho que é uma boa. Essas ações de vestuário como um todo, querido, a gente coloca aqui, por exemplo, todas elas, ó, desde o Maguar 3, é uma opção excelente, né? Ela já dá até algum sinal de vida aqui, de reação. Eu penso que a Amar 3... A Amar 3 é uma ação que provavelmente vai dobrar ao longo do ano. Você pega uma Amar 3 a 1,97, para ela bater 4, 5 reais, é só o mercado ter uma Selic terminal definida, né, que o ativo tem grande chance de fazê-lo. Então acho que é uma boa a Amar 3, CE, a B3 que a gente comentou. Então acho que sim. Né? Hoje, para esse ativo, por exemplo, buscar 4 reais é algo factível, pode ser até Celery, inclusive. João Vinícius, bom final de semana, querido Wagner. As bolsas internacionais influenciaram grandemente para a queda no dia de hoje. Ele está falando do pregão de sexta, né? Bem como as falas do presidente sobre a Petrobras. O grande lance nosso aqui é a Petrobras hoje, no exterior está subindo, né?
Interviram pelo que parece para queda. Neste momento projetam um martelo fora da banda, tocando no fundo. Creio que isso indica uma alta forte para as próximas semanas ou estamos num momento de recessão mundial, como defende alguns economistas? Que Deus ilumine a todos nós, com muita luz, muita sabedoria, um grande abraço. Então, se a gente pegar o gráfico aqui do mini índice, né? A única coisa que a gente tem realmente de referência é uma possível pinça entre sexta e hoje, ó, mínima 100, 315 e depois 100, 175, né? Nós temos os gaps abertos acima do preço e a linha de retorno à distância para a média. O gráfico em si, eu acho que é isso que ele entrega, né? E no intraday SW. Perfeito? Muito bom. Lívio Saudi Lawal, boa tarde, Wagner, tudo bem? Melhor agora com você participando aqui nos comentários. A Vale tem dois gaps, 62,40, 45,20. Será que pode buscar? Seria muito ruim. Poder sempre pode, mas eu acho improvável, viu, Lívio? Bem improvável mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Vale 3. Acho bastante improvável, né? Então ele está comentando aqui 62,40 primeiro. Eu gosto de dar bastante atenção no estudo. Seria algo aqui, né? Acho difícil. Eu acho muito difícil a Vale ficar abaixo de 74,87. Talvez ela deixe sinal de fundo hoje, longe da média e tal. Então acredito que não. Seria ruim mesmo. Marcelo Ferreira, aí ele pediu a CIA. Eu fiz, é que como tinha passado aquele vídeo, né? Erasmo Carlos, então, pessoal, queria desejar uma boa semana, né, a todos, meu querido amigo Arthur Souza, Zé Carlos, João Vinícius, Lívio, Marcelo Ferreira, Erasmo Carlos. Eu tive um professor muito querido na época de colégio técnico chamado Erasmo. De acordo com o Paulo, que acompanhava o nosso trabalho aqui, o professor Erasmo, acho que tinha ido trabalhar no Chile. No começo ele acompanhava meu trabalho na época da Expo Money ainda. Chegou aí no Expo Money lá em Porto Alegre. Então, o nosso querido amigo, ele diz, uma boa cara de gap de exaustão por volta ao 105, 106. Genial, matou a charada. É isso mesmo. Por quê? Porque o 106 é o objetivo do W no intraday. Ele precisa naturalmente ser acionado, né? E se a gente pegar o diário, né, a gente tem aqui um ponto importante, é o 106, 140. Eu acho que faz até sentido a gente atualizar os pontos, né? O 103, 195 não é um ponto tão importante nesse momento, acho que a mínima de hoje sim, aqui na base do alargamento, 6,175. E pessoal, só para deixar claro, eu não apaguei nenhum comentário aí do final de semana, viu? Eu nem olhei para ver como é que seria o comportamento da galera, ó, 175. A gente tem uma pinça, talvez um fora da banda dentro da banda, que seria excelente se reagisse hoje. E um repique tem potencial de trazer o mercado até o 106 de forma célere até. Né? Então você está correto. Web. Vamos ver. Eu gostava dos relatórios da Olivia Alonso desde que ela estava na Empíricos. Depois ela foi para a Inversa Pub, que é do mesmo grupo, né? Agora parece que está em Criptos. Agora que notei, mas a Inversa Pub mudou de nome. Agora é Invi. É isso mesmo. Será que uma mudança ocorreu para desvincular da Empíricos? Eu acredito que sim, né? E eu particularmente gosto. Eu comentei que eu tenho lá os relatórios do professor Ivan Santana. Quando eu assinei, eu ganhei um livro. E também, que é o 1929, né? E eu tenho a assinatura lá que inclui o Mercadores da Noite. Cara, parece brincadeira. E o Warm-Up. Dessa vez eu não esqueci. O Warm-Up também. Hoje, na verdade, o único profissional que eu sigo é o professor Ivan Santana, porque os outros sumiram. Simplesmente sumiram. Eu tinha um que eu seguia no Brasil, sumiu no exterior. Agora, por que o camarada some? Às vezes, pessoal, a galera fica de saco cheio mesmo, de aluno pressionando, criticando, às vezes o próprio empregador. Às vezes diminui receita, a pessoa não tem uma outra fonte de renda, às vezes a pessoa fica abalada física ou emocionalmente, porque tem posições também. Eu estou nesse negócio há muito tempo, nós somos já experientes, né? E a gente está aí, firme e forte, mas a gente entende também os profissionais que acabam
momentaneamente dando no pé, como diria o poeta. Então é isso, eu respondi todos os comentários. O mini índice, hoje a gente não tem nós não vamos mexer na posição de nenhuma posição em carteira, nem no Bitcoin, nem no dólar, nem no milho. O mini índice vai depender de como ele fechar, né? Tá caindo 0,60 agora, tem as figuras que nós comentamos, só para deixar claro, né? Eu procuro sempre imaginar o que o meu aluno está pensando para responder de forma antecipada. Eu particularmente sei, pessoal, que esses fundos não são simétricos, estão um pouco equidistantes, e quando você pegar um livro, o fundo triplo ele tem que ser equidistante, mas é a ideia de um fundo triplo. Houve um rompimento falso de 100,315, está subindo, e acima da média de 5 tende a bater a de 21 e buscar o eixo aqui do 101,970, que é a parte alta do retângulo. Percebam que as bandas de Bollinger estão justapostas. Isso chama bastante atenção também. Então, lembra que eu comentei que ao final aqui da gravação poderia estar perto do 101? Ok, se eu ficar gravando mais uns 10 minutos aqui, provavelmente vai chegar. E quando eu estiver editando aqui o vídeo, vai estar provavelmente a 101 mil pontos. E a grande questão é se rompe o 101 para buscar a média depois do 101,970. Hoje, eu particularmente acho que fecha mais perto do 102 do que do 101 mil pontos, né? Então, acima de 101,500, né? E se a gente pegar o fechamento, foi 101,335, então, de todo modo, eu acho que fecha em alta, mesmo que ela seja leve. Qualquer novidade eu vou me comunicar através do Telegram e possivelmente do Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu!